Aqui é o Eduardo. Vamos analisar essa questão aí de direito civil. O ano de publicação é 2009. A banca, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o órgão TJRS, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aprova para o cargo de juiz substituto. Se você está acompanhando o vídeo, primeiramente pause esse vídeo, tente responder por você mesmo a questão, anote no papel a resposta e depois disso venha aqui no vídeo. Então pause agora, responda e logo em seguida iremos comentar e apresentar a resposta. Agora que você já respondeu a questão, vamos à análise e ver aí qual a resposta correta da questão. Vamos à leitura. Ao ensejo da separação judicial de Carlos e Cláudia, o juiz determinou que a guarda do filho do casal, Mário, então com 16 anos de idade, ficaria com o pai. Por considerar que o filho já tinha maturidade suficiente para dirigir sua pessoa e administrar seus bens, Carlos elaborou um instrumento particular de emancipação e o encaminhou para o registro competente, sem que a mãe do menor tivesse conhecimento. Na hipótese, a emancipação. E aí aparece as 5 hipóteses de respostas aí. Então, o que trata aí basicamente a questão? Trata sobre a emancipação, né, prevista ali no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. A emancipação concedida pelos pais, emancipação chamada voluntária. Que é a emancipação? Basicamente, a emancipação é a antecipação da capacidade plena do menor de idade, por autorização tanto dos representantes quanto do juiz ou por algum fato que possa contribuir para isso. Existe a emancipação, portanto, voluntária, que é concedida pelos pais, por instrumento público, às pessoas de 16 anos e sem uma homologação judicial. Tem ainda a emancipação judicial, que é aquela concedida pelo juiz à pessoa de 16 anos, e a emancipação chamada legal, que é aquela prevista em lei, né? O casamento, exercício de emprego público, efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, emprego e com economia própria. Basicamente, os pais eles podem ser responsabilizados solidariamente pelos danos causados pelos filhos emancipados. É bom ressaltar isso. Mas, enfim, o que tratamos aqui é sobre a emancipação, quando um pai vai conceder aí a essa emancipação, ele realiza isso. E o que esse pai, no caso Carlos, elaborou? Um instrumento particular de emancipação. Só que a lei, no artigo 5º, parágrafo único, inciso 1, diz que tem que ser necessariamente um instrumento público, não pode ser um instrumento particular. Até porque é algo que é de interesse da sociedade, saber quem tem aí a plena capacidade da vida civil, né, para questões aí de negócios e tudo mais, estabilidade até mesmo da vida em sociedade. Então tem que ser instrumento público. Então vamos à análise da resposta. Letra A. Essa emancipação era considerada válida, pois cabe prioritariamente ao pai emancipar o filho. A emancipação não exige necessariamente que tenha que ser o pai ou necessariamente a mãe. Pode ser os dois ou pode ser um deles. Então a letra A está errada. E também não pode ser considerada válida porque o Carlos ele elaborou um instrumento particular, quando na verdade deveria ser um instrumento público. Então automaticamente nós já sabemos que é algo que não é válido, né? Não é uma emancipação válida. Mas vamos continuar a análise aí. Letra B. É válida, pois o pai, por estar com a guarda do filho, detém o poder familiar com exclusividade. A guarda do filho é diferente do poder familiar, né? Não é objeto da questão analisar tema aí de direito de família, mas há uma diferenciação entre ter a guarda e o poder familiar, né? Mas o que está visto aqui é que não é considerada válida essa emancipação, porque, como eu já ressaltei, utilizou-se instrumento particular e não instrumento público, e não é necessariamente com relação à guarda ou o poder familiar. Letra C. Então,
Letra C. É válida, pois qualquer dos genitores pode emancipar o filho, independentemente da vontade do outro. Não é válido, como eu já ressaltei, por questões do instrumento particular. Não seria válido mesmo se um tivesse feito a emancipação, independentemente da vontade do outro. O instrumento, o meio empregado, é que tornou errada aí, tornou a emancipação ineficaz. Letra D, não é válida. Ó, aqui a resposta já parece aparentemente a correta, porque já considera inválida a emancipação, né? Não é válida exclusivamente porque o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Colocou que exclusivamente, né? Então não é só porque o poder familiar tem que ser exercido de forma igual, mas a questão é que não é só isso que faz essa emancipação ser aí inválida, né? Ou válida. Justamente o que torna ela inválida é ter aí se utilizado de um instrumento particular e também, de certa forma, por ter exercido o poder familiar sem as vistas aí da mãe, no caso, né? Então são mais de uma forma aí de tornar aí essa emancipação inválida. Então, não é a nossa resposta a letra D. Então vamos à letra E, que parece ser, por eliminação, a resposta correta. Não é válida porque, além de o poder familiar dever ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, a emancipação voluntária somente pode ser materializada por um instrumento público. Exatamente. Então essa é a nossa resposta, é a letra E. Não é válida porque, além do poder familiar ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, a emancipação voluntária somente pode ser materializada por um instrumento público. Então são duas formas aí que tornam a emancipação feita pelo Carlos inválida, né?